Por favor, abra sua Bíblia comigo, irmãos. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Culto de Santa Ceia. É um culto maravilhoso para nós, que entendemos o que o Senhor fez nas nossas vidas. Amém? 2 Reis, capítulo 5, verso 1, 2 e 3. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dava livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a seu serviço, ao serviço da sua mulher. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Esta é a palavra que Deus quer transmitir a nós, o entendimento. Eu sei que o culto de ceia é um culto onde nós trazemos à memória o que Cristo fez por nós. Aí eu pergunto assim: o que é que Cristo fez por nós? O que Ele fez para com as nossas vidas? Nos deu a certeza da salvação. Isso é um entendimento pessoal daquilo que Jesus fez por nós. Mas e dentro de um propósito específico para as pessoas que Cristo chama. Qual que é o propósito? É colocar em nós um propósito, e desse propósito caminharmos no Senhor, vendo a mão dele sobre a nossa vida em tudo aquilo que nós fazemos. Então, nessa noite eu quero ministrar sobre o que há dentro de nós, o que há dentro de mim. O que há dentro de mim? O que tem dentro de mim? Essa é a mensagem que eu quero ministrar, porque o Senhor quer valorizar o que tem dentro de você. O Senhor quer que você valorize o que tem dentro de você. O Senhor quer que você desperte o dom que há em você. Então, nessa noite, o Senhor quer ministrar assim, uma pergunta para nós: o que eu tenho dentro de mim? E nessa noite nós vamos aprender com 4 personagens. Dentro desse texto tem 4 personagens importantíssimos para nós tirarmos lições. E nós vamos ver dentro de cada um deles o que tinha. Dentro do que cada um deles tinha. Amém? Como é culto de ceia, é um culto onde nós fazemos uma retrospectiva em nós, em comparação ao mês passado, e assim sucessivamente, aguardando a esperança viva do Senhor voltar, buscar a sua igreja. Amém? Pode sentar, irmão, por favor. O que há dentro de mim? Esta é uma pergunta que muitas vezes Deus quer fazer fluir na nossa mente, no nosso entendimento. O que há dentro de mim? Quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a vida que nós vivíamos, dentro de nós havia muitas coisas ruins. E estas coisas ruins foram passo a passo sendo combatidas em nós, pela presença do Espírito Santo que há em nós. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. E para que a vida de Cristo, estando em nós, pelo Espírito Santo, nós pudéssemos entender o que acontece dentro de nós de uma forma mais clara. Vou explicar. Quando nós
pela condução da nossa vida desde criança. E eu tenho visto aqui pessoas que viram ou que vieram de uma família que não temia o Senhor, não temia Deus, não conhecia princípios do que Deus requer de cada um de nós, e vivíamos desenfreado nessa vida sem limite, dessa vida sem compromisso. E a partir do momento que Deus salva um da nossa família, Deus passa a expressar a salvação para com todos da nossa família. Isto é uma forma de Deus trabalhar. A forma de Deus trabalhar é esclarecendo a respeito da salvação a uma pessoa. Automaticamente todos da família vão sendo alcançados. Em dado momento da nossa vida, em dado momento da nossa caminhada, em que as pessoas passam a necessitar, ou passam a precisar, necessitam de algo no momento oportuno, no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da enfermidade, eles passam a pedir oração, passam a pedir informação, e através disso, você começa a lançar a semente do Evangelho no coração das pessoas. Aí Deus vai salvando um parente próximo, Deus vai salvando um parente, um pai, uma mãe, um filho, e Deus passa a salvação a toda a casa. É a forma de Deus trabalhar. Deus faz desta maneira. Eu posso dizer que em cada família que está aqui nessa noite, há um representante de Deus dentro dela. Cada família que está aqui nessa noite, há um representante do céu dentro dela. Há um representante de Deus dentro dela. Eu não sei quem é, se é o pai, se é a mãe, se é o filho. Eu só sei de uma coisa: foi Deus que colocou esta semente tão pequenina dentro de uma família talvez muito grande. E dentre muitos que nós passamos a conhecer, nós vemos, um estava na feitiçaria, outro estava nas drogas, outro estava na idolatria, outros estavam perdidos. E Deus passa a salvar. E a obra de salvação é estendida sobre toda a família em decorrência a uma vida. Por quê? Porque Cristo fez em sua vida. Porque Cristo passou a ser revelado na sua vida. E é isso que a obra da salvação proporciona a nós. Ela proporciona a oportunidade de nós conhecermos o céu pelo lado de dentro, o entendimento da vida eterna, e assim bem como professar a fé no Senhor. E dessa vida no Senhor, a pessoa passa a ser instrumento de bênção no local aonde vive. E nessa noite, Deus, Ele quer nos levar ao entendimento de que aquilo que Ele fez em nós pelo lado de dentro, toca a vida de pessoas pelo lado de fora. E a obra de Cristo, ela não para em nós, a obra de Cristo continua através de nós. Eu acho lindo isso, que quando nós vemos as pessoas semeando o Evangelho de uma forma tão simples, mas porém tão profundo. Num determinado momento, Deus coloca alguém no lugar certo, na hora certa, com uma mensagem certa, para produzir o efeito de uma obra de salvação na vida de uma pessoa. Deus não erra, por isso esteja atento, que por esses dias Deus vai colocar pessoas em lugares certos, na hora certa, no momento certo, para tocar a vida de pessoas. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, eu quero entender isso. Quando nós olhamos para o texto, não estou fugindo da ceia, porque a ceia fala de obra de salvação, e o que Deus proporciona em nós. A Bíblia vai mostrar para nós em 2 Reis, que é o texto que fizemos leitura, de um momento na vida de uma jovem, que vai para uma casa de um homem importante, porém doente, que é enviado a uma nação que dizia a ela que tinha um profeta, mas ele vai para a casa de um rei. O rei não pôde fazer nada, sabendo um profeta que havia uma pessoa enferma, importante,
manda um recado que é para ele chegar até a casa dele, e na casa dele, ele dá destino àquela alma. Então nessa noite eu quero falar sobre 4 tipos de pessoas que sabem a respeito de Deus. 4 tipos de pessoas que sabem a respeito de um Deus. Você já percebeu que muitas pessoas falam assim, ó, se Deus quiser eu vou fazer tal coisa, e nem crente é, nem teme a Deus. Ah, se Deus quiser vai dar certo. Tropeça na rua, ai meu Deus, o quase na vida vem, meu Deus do céu, quase morri. Então todo mundo fala de Deus, todo mundo fala de Deus, porque todo mundo tem na mente que existe um ser superior, seja visível ou invisível, colocado por alguém ou reconhecido por alguém, sendo Deus, mas na realidade não é Deus. Então todo mundo quer Deus. Então, nessa noite existem 4 pessoas que sabem a respeito de Deus, que vive com a palavra Deus nos lábios. E tem até pessoas que dizem assim, olha, não pode ficar falando muito em Deus, porque não pode falar o nome de Deus em vão. Mas o nome de Deus não é Deus. Deus é atributo desse Senhor que nós professamos. Deus é atributo deste ser poderoso que nós professamos a nossa fé. O nosso Deus se chama Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ó, pastor, por que significa Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Porque esse Deus grandão se revelou na vida de homens tão pequenos, parecido como nós, iguaizinhos a nós. E este Senhor se revelou a eles, então automaticamente também vai se revelar a nós. Aleluia. Eu não sei você, mas eu fico entusiasmado em falar que Deus vai fazer na nossa vida. Mas olha só, desses 4 tipos de pessoas, 2 pessoas são importantes, e a terceira passa a ser relevante de forma a alcançar outras pessoas. A Bíblia vai dizer que um tempo difícil para os israelitas, que o texto faz menção, Israel tinha um rei, e nesse período de invasões, a Síria entra em Israel e leva porções de valores e de pessoas. Irmãos, o inimigo sempre vai roubar aquilo que tem valor e aquilo que representa as pessoas. Deus vai levar pessoas, o inimigo vai levar pessoas, vai levar aquilo que tem valor. O inimigo nunca vai levar aquilo que não tem valor e que não seja pessoas. O intuito do mal sempre vai ser levar coisas de valor e pessoas. Por isso que ele veio matar, roubar e destruir. Ele veio matar pessoas, veio destruir vidas de pessoas e veio roubar pessoas. Então, tudo que ele vai fazer é trazer miséria, desgraça na vida de pessoas. É isto que o mal faz. Mas nós temos um Deus, que nós nesta noite vamos celebrar a vitória deste Deus na pessoa de seu Filho, para trazer vida e vida com abundância. Ele veio para desfazer as obras do mal, veio para desfazer o mal que este inimigo veio trazer. Então, em um tempo difícil de Israel, entrou os sírios e levou cativo muitas pessoas. Dentre estas pessoas levou uma menina, em que a Bíblia não diz para nós o seu nome. Não diz para nós o seu nome. Ela apenas entra na história como uma menina. Alguém que não tinha relevância. Alguém que não tinha genética familiar importante. Era apenas uma menina. Era mais uma menina dentre tantas outras que foram levadas escrava. Só que ela foi parar na casa da mulher de um dos homens mais importantes do exército sírio, cujo nome era Naamã.
E a Bíblia vai dizer para nós que aquela menina foi servir a mulher de Naamã. Então logo nós entendemos que aquela menina tinha uma família, e que ela é tirada da sua família para servir a alguém como empregada. Então a história passa a narrar para nós que aquela menina não tinha nome, aquela menina era serva, saiu da sua nação, deixou parentes, familiares, ou seja, uma lacuna formou no coração daquela menina, em que dois caminhos poderiam ser vistos na vida dessa menina: ou seria uma menina em depressão, depressiva, ou seria uma menina que iria ter dupla personalidade. Era uma menina que estava sujeita a desenvolver na sua vida traumas terríveis. Eu acho lindo isso, irmão, quando Deus está na vida de alguém, a pessoa passa por tudo na vida, e Ele nunca culpa pessoas pelo estilo de vida que viveu, e nunca culpa pessoas por aquilo que foi ocasionado na sua vida, devido àquele distúrbio social que sofreu. Quero fazer você entender, existem pessoas que sofreram tantas coisas terríveis, mas eles colocaram debaixo de seus pés e continuaram avançando, não usaram aquilo como muleta para viver uma vida triste, cabisbaixa e fora do propósito, mas antes colocam debaixo de seus pés para pisar em cima e poder dizer com autoridade: eu vivi isso na minha vida e Deus me fez sobressair sobre tudo isso na minha vida. Existem aqueles que negam a sua fé, existem aqueles que abandonam Deus porque foi ocasionado algo na sua vida, mas existem pessoas que gritam com convicção que Deus fez sobressair a sua dor. Aleluia. Então, se talvez você passou por dor, passou por sofrimento, em nome do Senhor Jesus, entenda: tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você viveu, Deus quer escrever uma nova história. Aleluia. Então olha só, uma menina que podia ser uma menina doente, amargurada, porém era uma menina que tinha convicções e princípios. Convicções e princípios. Era uma menina que não era rancorosa, era uma menina que era amorosa. Quero fazer você entender. Aonde é que ela foi parar para servir? Na casa do homem que trouxe ela cativa de Israel. Ó. Ela foi servir ao homem que o tirou da casa de seus pais, da liberdade da casa de seus pais. Era uma menina que estava servindo ao homem que tirou a sua liberdade, privou de ver seus pais, de servir ao Deus que ela professava em Israel, para agora estar numa terra estranha, servindo a alguém. Ó, quanta coisa estava no coração daquela menina, quanta coisa estava na mente daquela menina. Irmãos, olha só, mas dentro daquela menina estava Deus. Dentro daquela menina estava Deus. Dentro daquela menina havia a presença viva deste Deus latente na sua mente. Ela estava distante das suas terras, ela estava distante do centro da adoração a Deus, mas Deus nunca saiu do coração dela. Aleluia. Aquela menina estava distante de Deus, ou distante do lugar do altar de Deus, mas Deus estava no altar do coração dela. Aleluia. Aleluia. Aquela menina estava distante e não podia adorar a Deus na casa de Deus, mas o Deus estava no coração dela, latente no coração dela. Aleluia. Imagine, irmão, todo dia aquela menina vendo a cena. Chega aquele homem cheio de feridas, tira sua armadura, tira sua espada, seu escudo, põe de lado, e começa a sua mulher curar as suas feridas. Ó, aquele homem era leproso, Naamã era leproso. Agora olha o coração daquela menina. A primeira coisa que eu consigo observar no coração daquela menina não guardou rancor, aquela menina usou de misericórdia. Aquela menina, ela podia muito bem pensar: bem feito, Deus está matando ela, está matando ele. Deus está matando, colocou ferida nele, está vendo? A lepra, sinal de pecado, estava em pecado, Deus colocou ferida, matando ele. Bem feito, Deus, fere mesmo. Não, aquela menina estava pensando consigo mesmo: eu só preciso de uma oportunidade para falar do meu Deus.
Eu só preciso de uma oportunidade para falar do meu Deus. Está doendo? Estou separado do meu Deus, nas terras de meu Deus, mas eu só preciso de uma oportunidade para eu falar de Deus. Olha, irmão, o coração dessa moça. Eu só preciso de uma oportunidade. Olha o que estava dentro do coração daquela moça. Eu preciso aproveitar a minha oportunidade para falar acerca do meu Deus. O que estava dentro do coração daquela moça? A compaixão de Deus para com uma alma. Eu só preciso de uma oportunidade para falar do meu Deus. A Bíblia vai dizer para nós que no verso 2 e verso 3 ela era escrava. Ela era escrava em terra estranha. Porém ela era livre e adoradora no altar de Deus. Seu coração. Aleluia. Verso 2 e verso 3 mostra para nós que tudo que ela tinha no coração era compaixão pela alma doente de seu Senhor. O que ela tinha no coração era compaixão pela alma de seu Senhor. Só estava esperando uma oportunidade. A mulher de Naamã talvez estava tomando café, conversando com ela, falando da dor do seu esposo, das enfermidades do seu esposo. Ela fala assim: minha senhora, se a senhora conhecesse, ou se o meu Senhor conhecesse um profeta que tem em Samaria. Irmão, agora uma pergunta: ela não estava presa? Ela não era serva de alguém? Ela não podia pegar a situação dela e falar assim: eu estou presa, Deus é muito pequeno e não consegue me tirar daqui. Você sabia que existem pessoas que quando passam pela luta e pelo problema da vida, culpa a Deus? Eu estou vivendo isso porque Deus me deixou assim. Deus não muda a minha situação. Mas ela não. Ela estava servindo como escrava, mas ela estava dizendo assim: tem um Deus que opera na vida de um homem lá em Israel. É o meu Deus. Aleluia! Aleluia! Olha o que ela estava dizendo: eu estou cativa, estou presa, tenho muita tristeza porque não posso estar lá, mas eu sei que se meu Senhor for a galope em Israel, lá em Samaria, tem um profeta, homem de Deus, que Deus vai usá-lo para curar esta enfermidade de meu patrão, de meu Senhor. Aleluia! Ou seja, aquela moça tinha no coração o que Cristo quer que nós venhamos ter. Eu sei que existem pessoas que estão passando pelos dilemas da vida. Irmãos, é muito difícil quando você está necessitado de algo, você orar por alguém que está passando por aquilo que você está passando. Quantas vezes eu fui orar para a enfermidade, mas eu mesmo estava enfermo. Quantas vezes eu fui orar para Deus abençoar a família e eu com problema na família. Quantas vezes eu fui orar para empresários e eu desempregado. Mas o momento não pode ser maior que a circunstância da minha vida e da vida daquela pessoa. O meu momento é o momento que Deus permite para mudar cativeiro. Foi quando eu entendi Jó. Jó, olha só, como que Deus muda o cativeiro de Jó? O cativeiro de Jó foi mudado depois que ele estava orando pelos seus amigos. Como que Jó estava? Enfermo. Talvez Jó estava orando assim: Senhor, cura todas as enfermidades de meus amigos, a minha também, Senhor. Senhor, abençoa a família de meus amigos, abençoa a minha também, Senhor. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Aleluia! Então, em nome do Senhor Jesus, entenda: o que há dentro de você é maior do que aquilo que você precisa. Aleluia! O que há dentro de você é maior, muito maior do que aquilo que você necessita. Aleluia! Aquela menina estava dizendo assim: se o meu Senhor tiver coragem de ir em Samaria, tem um profeta lá que é maior até mesmo do que a minha dor, ele pode curar o meu Senhor. Aleluia!
Sabe o que Deus está querendo da minha vida, da sua vida? O que há dentro de você, que foi feito pelo Espírito Santo de Deus, é maior do que o momento que você está vivendo. Aleluia! O que Deus colocou dentro de você é maior do que o seu momento de vida. Aleluia! Aquela menina estava lá como escrava, mas ao mesmo tempo ela era livre. Ela estava como escrava, mas ela era livre. Eu sei que tem pessoas que muitas vezes são escravos dos traumas e medos, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor te libertou de todos os seus medos. Creia, creia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Lembra, né? André conhece. Eu não sou mais escravo do medo, pois nem filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia. Nós não somos mais escravos do medo, dos traumas. Nós somos livres, somos filhos de Deus. Aleluia. Você é importante para Deus, você não imagina. Você não imagina a importância que você tem para Deus. O que há dentro de você é maior do que aquilo que você está precisando de momento. Aleluia. Creia em nome de Jesus. Então nós temos a primeira personagem. Nós temos uma menina que era escrava em terra estranha, porém o que tinha dentro dela sobressaía o que o seu Senhor tinha. Por quê? Porque aquela moça não tinha nada na terra, mas ela tinha tudo em Deus. O seu patrão, o seu Senhor tinha tudo na terra, mas não tinha nada em Deus. Primeiro tipo de pessoa é aquela que não tem nada na vida e tudo que possui na vida é Deus. Não tem talvez, presta atenção no que eu vou dizer. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas. Talvez ele seja um homem na fé, que é o que Deus fez a obra na vida dele primeiro do que a esposa. Então ele tem Deus e Deus. Precisa de alguém para chorar. Chora na onde? Nos ombros de Deus. Está entendendo? Tem irmãs aqui que Deus salvou e ainda não fez a obra no esposo. Então quem tem? Ela chora nos ombros de Deus. Talvez aqui tem pai e mãe que está vendo servir sozinho, mas um tem o ombro do outro e tem Deus. Talvez tem filhos aqui. Está entendendo? Então o que eu aprendo? Eu aprendo que o que Deus já fez na minha vida e colocou dentro de mim é maior e muito mais importante do que aquilo que me falta pelo lado de fora. É o primeiro tipo de pessoas que nós lidamos todos os dias. Existem pessoas que estão aqui, que a única coisa que tem é o Senhor na vida. É o Senhor na vida. O outro personagem que nós temos é um homem muito rico. Tem tudo, mas ao mesmo tempo falta tudo. Naamã. Olha a figura de Naamã. Naamã tinha alegria pelo lado de fora. Quando chegava em casa, tirava a armadura, sentia e via as dores que as feridas da lepra lhe trazia. Lá fora ele era o chefe dos soldados, mas quando chegava em casa era um leproso. Naamã, ele era conhecido pelo lado de fora e pelo lado de dentro ele via suas dores, doença. Quando nós falamos de lepra, falamos de pecado. Por quê? Porque uma das características da lepra é que a lepra, ela não dói. O local onde a lepra desenvolve não dói. A pessoa pode bater, pode cortar, pode arrancar que não dói. Perde a sensibilidade, frio e calor. Por isso que na Bíblia a lepra é conhecida como pecado e atribuída para o pecado. Por quê? Porque o pecado não dói, mas arranca pedaço.
A segunda figura é a de Naamã. É a pessoa que está com a lepra, mas não dói, só cheira mal. É a figura daquele que todos o reconhecem na sua função, mas dói demais quando está sozinho, quando está sozinha. Eu acho lindo que nessa figura tem sempre alguém de Deus do lado. Tem ou não tem? Tem. Sempre tem alguém de Deus do lado. Por quê? Não te vi no culto, estourando pela sua vida. Deus vai entrar com providência. Estamos clamando. Sempre tem alguém. E é isso que a obra de Cristo faz em nossas vidas. Sempre tem alguém. A outra figura, a Bíblia diz que Naamã, ao ouvir a sua esposa dizer que a menina tinha dito, se ele conhecesse o profeta que tinha em Israel, Deus curaria ele lá, se ele fosse para lá. Então a Bíblia vai dizer para nós que Naamã pede autorização para o seu rei, para ir a Israel. O rei tão prontamente diz assim: vai agora, vou fazer uma carta para você agora, vou pedir para você levar uns presentes ao rei de Israel agora. Irmãos, escreve em mãos e dá para Naamã ir com os soldados. Quando chega em Israel, quem ele procura? O rei. Só que olha que a Bíblia vai dizer a respeito do rei. O rei não tinha conhecimento da grandeza de Deus. Olha só, a Bíblia vai dizer assim, ó, verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e pede que busque ocasião contra mim. Ou seja, ele estava dizendo assim: por acaso eu posso curar alguém? Irmão, ele era rei de Israel, a maior nação espiritual do mundo. Israel, a nação mais poderosa espiritualmente era Israel. O rei era rei da maior nação espiritual, do maior Deus do mundo. Aquele rei era o rei que expressava um reinado na terra, referente ao reinado de Deus. Ó, este rei representava a Deus na terra, ou tinha que ter a representação de Deus na terra, ou ser a representação de Deus na terra. Olha só, esse homem era para ser espiritual demais. Esse homem, na autoridade que ele estava, era para ele entender: eu tenho autoridade sobre esta nação que pertence a um Deus. Vou explicar. Eu estou indo para a igreja servir a um Deus, e eu sou representante dele na terra. Eu participo da igreja de Deus na terra. Ou seja, sou representante de Deus na terra. Ó, agora olha só. Quando Naamã chega com a carta, o rei pega a veste e faz assim, ó, rasga. Fala assim: quem sou eu? Quem sou eu para trazer cura a uma pessoa? Por acaso eu sou Deus? Não, eu não sou Deus, mas eu sou representante dele. Sabe o que Deus está dizendo? Você é representante de Deus na terra. Nós somos representantes de Deus na terra. Nós fazemos representação do Senhor na terra. O que Deus está fazendo em nossas vidas é aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, por intermédio das nossas vidas, na vida de pessoas. Quantas pessoas chegaram para você e falaram assim: ora por mim lá na igreja? Ah, eu não estou indo na igreja, amor. Ó, quantas pessoas chegaram para você e falaram assim: pelo amor de Deus, ora por mim, faz uma campanha por mim, porque eu estou precisando de Deus na minha vida. O que é que você respondeu? Olha a terceira figura, a figura do rei.
A figura do rei é aquela figura que tem autoridade na terra. É a representação máxima do Deus invisível como autoridade na terra, do seu povo. Mas ele não enxerga a autoridade que tem. Você tem autoridade de Deus nessa terra. Você tem autoridade do Senhor nessa terra. Aleluia. Você tem autoridade do Senhor. Você é alguém que Deus colocou como representante para levar essa semente, esta palavra do Cristo que dá vida e vida com abundância. O Senhor colocou sobre você a responsabilidade de levar esta mensagem. Não seja a figura do rei. Não sou eu que faço, não sou eu que tenho, não sou eu que posso. Ó. Aí o profeta ficou sabendo, porque alguém falou assim: profeta, está sabendo? Não. Um homem do exército sírio, diga-se de passagem, chefe, general, está com lepra. Veio aonde? Na casa do rei. O que o rei fez? Nada, porque ele disse que não era representante de Deus. Manda vir para cá. Manda vir para cá. Pegou? Manda vir para cá. Manda vir para cá. Ó. Por quê? Porque eu sou representante de Deus na terra. Pode vir para cá. Se ele vir para cá, Deus tem cura para ele. Aleluia. Você é a figura do profeta. O mundo está um caos. Olha o mundo. Medo do coronavírus. Pode vir aqui que Deus pode fazer. Oh, é forte, irmão. É forte, Brasil. Tinha um aí que falou que o feijão curava. Mas na verdade não curou. Amém? Está entendendo? Olha a autoridade do profeta dizer: tem o Deus de Israel que cura. O Deus de Israel cura. Cura, não cura, Hélio? Aleluia. Vem aqui, Hélio, vem aqui, aproveita esse gancho. O Hélio falou assim para mim: pastor, dá uma oportunidade para mim, porque eu vou falar que o meu Deus curou. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Primeiramente agradecer a Deus por estar me dando essa nova oportunidade de estar aqui. E agradecer a todos vocês que oraram por mim, porque se não fosse a mão de Deus e as orações de vocês, talvez eu nem estaria aqui. No dia 7 de maio, eu saí do meu trabalho, fui embora para casa e senti um pouco cansado quando eu estava indo para casa. E eu cheguei em casa, tomei um banho, deitei na cama e senti uma febre muito alta. Mesmo assim, no outro dia eu tomei 40 gotas de pirona e fui embora para casa. E fui para o trabalho no dia de manhã. Aí eu falei com a engenheira: ó, eu senti uma febre muito alta ontem à noite. Ela falou: você não deveria nem estar aqui. Eu falei: tudo bem, eu vou para o médico. Cheguei no médico, passei lá e ele falou para mim: você não tem nada. Pode voltar para casa, segunda-feira você volta a trabalhar. Eu falei: tudo bem. Fui. Quando foi à tarde, eu voltei lá para levar um contrato, para que eles mudassem meu prontuário para aquele pronto-socorro. O médico falou para mim: precisamos conversar com você. Eu falei: tudo bem. Eu falei, eles falaram para mim assim: eu preciso que você faça o teste do Covid. Eu falei: faça, é o que eu queria. Eu vim aqui para fazer isso, mas vocês me falaram para mim que eu não tinha nada. Eu fui, aí eles me ligaram para fazer o teste no domingo. Eu falei: eu só posso ir de ônibus ou a pé? Ele falou: não, você tem que ir. Não pode nem de ônibus nem a pé. Eu falei: tudo bem, então você vai ter que vir aqui. E eu fiquei lá esperando. Na segunda-feira eles fizeram o teste. Mas eu passei a semana, irmãos, eu digo a vocês que quase me mata, não foi o Covid. Foi você ficar preso dentro de casa. Porque eu quase entrei em depressão, porque pelas notícias que eu via no celular, que na TV eu não tenho TV em casa, então dificilmente eu ligava na TV. Porque muita gente está tapando o Covid pelo que eles vê, não pelo que pergunta às pessoas porque elas sentem. Porque eu passei naquele momento e fiz o teste na segunda e fiquei lá em casa. Só que aquilo começou a entrar muita coisa na minha cabeça. E eu senti um pouco de mal, na verdade, falar para vocês. Foi muita coisa, meu nariz entupiu.
e pouquinha falta de ar. Mas aquilo ali começou a passar. E eu orava para Deus, Senhor, que eu não tivesse Covid. Mas quando foi na sexta-feira, eles me ligaram. Falaram para mim, Hélio, você está em casa? Eu falei, estou desde sexta-feira da semana passada. Aí eles falaram para mim assim, olha, seu teste deu positivo. Aí eu falei, aí eu baixei a cabeça, naquele momento, eles desligaram o telefone, eu liguei para a engenheira e falei, olha, infelizmente, eu não tenho uma notícia muito boa. Ela falou, por quê? Eu falei, eu fui infectado e eu estou com Covid. Naquele momento eu baixei a cabeça e falei, é o meu fim. Porque o que eu achava que não podia, eu falei, todos estão morrendo, então eu acho que chegou minha hora também. Mas naquele momento, irmãos, eu não esperava, mas meu patrão me ligou e disse, Hélio, como você está? Eu falei, Sr. Jacques, eu não estou sentindo nada. Ele falou assim, Hélio, fique tranquilo, você é um homem de Deus, Deus está contigo. E naquele momento, irmão, foi a mesma coisa de ter pegado e me jogado para cima. Eu colocar meu joelho no chão, comecei a orar e pedir a Deus, Senhor, eu não me tire dessa prova, mas que o Senhor esteja comigo o tempo todo. E eu acredito que da mesma maneira que o Senhor me curou, daquele tumor no cérebro, que nem eu mesmo sabia que eu tinha, eu acredito que o Senhor também pode me curar. O mesmo Deus que tirou meu irmão de uma cama de hospital, que nem os médicos davam ele como morto, e no domingo ele saiu falando, que nem isso ele falava, então eu falei, eu creio que o Senhor também vai me curar. E eu passei ali, irmão, naqueles momentos, e a médica me ligou e falou, Hélio, você vai ficar mais 14 dias. Eu falei, mas já estou há 8 dias em casa. Ele falou, não, você vai ficar até dia 25 na sua casa. Eu falei, doutor, mas... Ele falou, não, você tem que ficar. Naquele momento, começaram a me acompanhar, dos médicos. Mas uma coisa que me intrigava muito, irmãos, que você via todo mundo morrendo de Covid, todo mundo morrendo de Covid, todo mundo com medo. Mas aí outros colegas meus infectou também. Eu comecei um ligar para o outro. Como você está? Ele falou, eu não sinto nada. O outro também, eu não estou sentindo nada. O outro falou assim, o outro só descobriu que ele estava com Covid porque ele perdeu o olfato e o paladar. Foi uma coisa que eu perdi também. Nos primeiros dias, eu não sentia gosto nem cheiro. Foi uma coisa que me preocupou e eu achei que era uma coisa normal. Mas eu falo para vocês minha verdade, o que mata muita gente não é a coisa, é eles ficar ligados mais na TV. Se acreditasse mais em Deus, talvez essas coisas não aconteciam muito, ou mesmo tem muitas coisas que a pessoa comete errado, né, irmão? Porque naquele momento Deus me colocou ali, sabe por quê? Olha, pastor, eu agradeço ao Senhor também pelas orações. Teve um dia, o irmão Roberto está aqui, de prova, eu vim aqui no ministério, naquele dia, na consagração, eu ia falar com o Senhor que eu estava saindo do ministério. Eu tinha abandonado a Bíblia, eu não estava tocando meus instrumentos, eu estava largando um dom que Deus me deu. Porque, irmão, quando Deus me levantou para ser um músico, não era porque eu só era bom. Porque ali onde eu estava, ninguém acreditava em mim. Ninguém falava que eu ia ser um músico. E Deus me colocou em lugares para ser um músico onde ninguém nem esperava que eu estivesse. Então eu estava largando tudo de lado. Esse dia eu perguntei, por que as pessoas temem tanto o Covid, mas não temem a Deus? Será por quê, irmãos? Porque você peca bastante? Você peca, né? Todos nós pecamos. Nós não temos medo de pecar, mas temos medo do Covid, né? Muito mais que o pecado. Será que a doença é maior do que Deus? O pecado não é pior do que a doença? O pecado te leva para o inferno. Você pode partir daqui hoje, se você tiver sem pecado, você vai para o céu. Mas a doença pode até te levar. Todos nós vamos ter a hora. Todos nós, tudo vem com a desculpa.
Ou sim ou não. Todos nós partimos com a desculpa. Mas se você estiver no pecado, certamente você não vai para o céu. Então, tenha mais medo de pecar do que do Covid. Porque quando você teme a Deus e Deus está contigo, você passa por qualquer prova. Mas quando você está sem Deus, certamente você vai perecer. Agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Teme a Covid, mas não teme a Deus. É forte. Naamã, o que é mais dolorido? Com certeza ele ia falar a dor do pecado, a dor da insegurança, a dor da incerteza. O maior medo de Naamã, nas palavras do irmão Hélio, é o pecado. Porque o pecado não nos dá certeza da vida eterna, mas coloca medo no nosso coração. A menina disse: vai a Israel, tem um profeta de Deus, ele vai curar você. Naamã foi para a casa do rei, não podia fazer nada. O rei disse: eu não posso fazer. Por quê? Porque o rei estava em pecado. Mas o profeta disse: pode vir para minha casa. Está entendendo? Pode vir para minha casa. Tem Deus em Israel, tem profeta em Israel. Aleluia. Para a comitiva, Eliseu dentro de casa: diga a ele mergulhar 7 vezes no Jordão. O meu Senhor disse assim: para o senhor mergulhar 7 vezes no Jordão. Ué, mas ele não veio nem me atender? O profeta não batia continência. Está entendendo? Mergulha 7 vezes. Tá bom? Vai lá, meu Senhor, mergulha lá. Tigum. Tinha rio melhor lá no arraial do Ciro, Abana e Farpar. Ele mesmo disse. Mas mergulhou no Jordão. Obedeceu, creu, foi curado. Sabe o que é mais lindo? O mais lindo é ele voltar para a casa do profeta. Porque olha só o que ele vai dizer no verso 17. E disse Naamã, verso 16: porque ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tornarei, estou com ele para que tomasse. Mas ele recusou e disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele encosta na minha mão, e eu também me tenha a encurvar-se na casa de Rimom. Assim, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. O que ele estava dizendo? Ele está dizendo assim: a partir de agora eu sou um crente, fui curado pelo Senhor. Que o Senhor me perdoe pelo tempo da minha ignorância, que quando eu ia na casa de Rimom, que era um deus pagão, e colocava a minha cabeça debaixo da sua mão para ser curado, e nada aconteceu. Mas em Israel tem Deus. Voltou ele, crendo no Senhor, Deus de Israel. Agora olha só, a menina, ninguém sabe o nome, mas ela plantou uma sementinha de esperança no coração daquele homem. Aquele homem passou a ser agora um irmão daquela moça. Por quê? Da mesma fé no Senhor Deus de Israel. Sabe o que eu quero dizer aqui? O que há dentro de você, chamado Ministério da Reconciliação, que Deus colocou em nossos corações, o Ministério da Reconciliação. Reconciliar pessoas a Deus. Pessoas a Deus. Deus colocou dentro de mim e de você. Ninguém sabe o nome daquela menina,
mas todo mundo sabe o conselho que ela deu para salvar uma alma. Para salvar uma alma. Aquele homem voltou transformado porque viu a cura de Deus. Sabe o que eu quero dizer a você em nome do Senhor Jesus? Você tem poder para curar pessoas. Muito mais do que curar o físico de uma pessoa, é curar a alma de uma pessoa. Muitas pessoas estão com medo da Covid, mas não tem medo do pecado. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, possa colocar um temor no nosso coração, muito mais que o temor do medo da Covid, como disse nosso irmão Hélio. Em nome de Jesus, entenda, estamos vivendo um momento difícil, porém existe Deus que cuida de seus filhos. Amém? Não somos melhores do que ninguém. O crente não é melhor do que ninguém, também não está imune. Mas a única coisa que nós temos como viva esperança é que Deus guarda seus filhos. E temos que alimentar essa esperança para que o medo não tome conta do nosso coração. Seja uma menina com um coração compassivo para com a alma de alguém, e o Senhor vai glorificar o nome dele na sua vida. Amém? Você crê nisso? Você vai ser, em nome do Senhor Jesus, uma menina que vai lançar esta semente para salvar outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, batizar este Naamã que você vai levar para o reino de Deus. Eu quero batizar este Naamã que você vai lançar semente. Eu quero batizar, em nome do Senhor Jesus, este Naamã que você vai levar até o Senhor. Eu quero batizar, em nome do Senhor Jesus Cristo, este Naamã que você vai levar para o Senhor. Aleluia. Eu quero batizar em nome de Jesus este seu Naamã que você vai encaminhar para o Senhor. Eu não sei se é este mês, eu não sei se é até este final de ano, mas eu sei de uma coisa: da mesma maneira que aquela menina semeou na vida de Naamã, e Naamã creu e foi buscar o poder de Deus, você também vai semear, porque tem um Deus em Israel que nos chamou para pregar o Evangelho e com autoridade crer naquilo que Deus pode fazer. Aleluia. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, batizar o seu Naamã. Eu não sei quem é o seu Naamã. Como a nossa irmã Sônia já disse nessa noite, o meu filho vai ser salvo e vai servir a Deus aqui. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, irmã Sônia, crer nesta profecia que a senhora profetizou nessa noite. O Adriano é um Naamã que a senhora vai trazer para ver o poder de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu quero ver, em nome de Jesus, irmã Maria, o Alain entrando aqui como Naamã e Deus curando a lepra dele em nome de Jesus. Aleluia, eu quero ver em nome de Jesus, irmão Roberto, o seu filho entrando aqui como Naamã e recebendo a cura do seu pecado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver o Elídio entrando aqui e Deus curando a sua lepra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Há um poder dentro de você, há um poder para ligar na terra e ligar no espiritual. Aleluia. Eu não sei que lepra ou que leproso você tem ao seu lado, todos os dias lamuriando para você, mas uma coisa eu digo: há profeta em Israel, ainda há profeta em Botucatu, ainda há profeta nesta igreja, ainda há profeta, ainda há profeta, ainda há profeta. Aleluia. Aleluia. Eu ainda quero ver irmã Luciana, o Marcos entrando aqui para ser curado dessa lepra em nome de Jesus. Aleluia. O sangue de Cristo Jesus ainda continua jorrando. O sangue de Cristo continua jorrando. Aleluia. 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 Eu ainda vou ver com os meus olhos o meu irmão entrando aqui leproso e saindo curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por quê? Porque tem a mãe todo dia lançando a semente. Olha, se você for para a igreja e lá na igreja você entrar, Deus pode mudar a sua situação. Aleluia. Você tem uma palavra. Você tem que se colocar como aquela menina, dizendo: olha, se o meu Senhor for para Israel, lá em Samaria tem um profeta, que ele pode curar, porque Deus é sobre a vida dele. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, entenda,
está sobre nós o poder de religar as pessoas a Deus. Aquela moça só precisou de uma oportunidade, do qual lançou a semente, uma interrogação nasceu no coração. Vamos ver se é verdade. Aleluia. Há um poder dentro de você. Seja como esta menina. Creia que Deus pode reverter situação, reverter o quadro. Um momento específico, Deus vai colocar essa pessoa com o coração tão aberto e necessitado pela intervenção de Deus, que você vai ser o canal de bênção para esta menina. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, ser como Eliseu. Eu quero, em nome de Jesus, batizar esse seu Naamã. Eu quero, em nome de Jesus, trazer reconciliação para este seu Naamã. Aleluia, 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 aleluia. Há Deus no Brasil, há Deus neste Brasil operando ainda, há Deus neste Brasil operando ainda, em nome de Jesus, ainda Deus. Aleluia. Jamais eu quero ser como o rei. O rei ouviu a mensagem e falou assim: não é comigo o negócio, não é comigo. Não, o profeta disse: traz aqui, esse negócio é com Deus, sou representante dele na terra. Aleluia. Meu Deus do céu, eu quero crer em nome de Jesus nessa palavra profética na vida das pessoas. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus esta palavra no seu coração, e de forma tal que você alimenta essa viva esperança de ver aquele que você ora aqui liberto, em nome do Senhor Jesus, participando da Santa Ceia com você. Aleluia. Seja como aquela menina, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que esta Santa Ceia fique marcada na sua memória. Que esta Santa Ceia fique marcada na sua memória. Participamos de uma Santa Ceia juntos em meio a um caos social. E uma palavra profética veio, que eu tenho que ser como aquela menina, e tenho que entender que existe ainda homens de Deus para cumprir propósitos na terra. Aleluia, aleluia, amém. Você recebe essa palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus. Segura na sua mão essa semente. Não deixa esta semente cair por acaso em qualquer lugar. Guarda esta semente em nome de Jesus, em obediência no Senhor, e Deus cumprirá o desejo do seu coração em nome de Jesus. Depende de você. A sua convicção depende de você. Seja como aquela menina em nome de Jesus, porque aqui tem profeta ainda. Aleluia, aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor em cima dessa palavra de convicção. Quero pedir aos irmãos que abram no texto da Santa Ceia, 1 Coríntios, aleluia, aleluia. As lágrimas terão fim. As lágrimas terão fim, a tristeza vai cair por terra. Aquilo que te acusava vai parar de acusar, porque Deus vai operar milagre. Deus vai operar milagre. Naamã ainda tem cura, Naamã ainda tem cura, Naamã. Aleluia. Não existe pecado profundo que esconda ninguém de Deus. Não existe pecado mais profundo que a pessoa viva, que a mão de Deus não o alcance. Aleluia, 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 aleluia. Não existe pecado mais profundo que a mão de Deus não vai lá tirar. Não existe. Aleluia. Esse seu Naamã você vai ver dando um mergulho. Aleluia. 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 É num quase que Deus vai trabalhar lá, viu? É num quase.
quase.